vocês a ferramenta de análise para desempenho térmico, que é uma versão mais fácil de usar que a planilha insolação. Dou um nome para o bloco, coloco o volume dele. Vamos imaginar que seja uma loja com 100 metros quadrados. Vou colocar aqui 250 cúbicos. Agora eu vou declarar qual é a produção de calor a cada 4 horas do dia. De 0 às 4 horas tem dentro da loja uma geladeira que fica ligada, 200 watts, ela fica ligada o tempo todo, né? Ela conta aqui como equipamento elétrico. Iluminação, aqui tem 0, de 4 às 8, 0. 8 às 12 eu vou supor que eu acendo aqui 50 watts de lâmpadas. 12 a 16, 16 às 20, depois eu apago. Equipamentos a gás, 0. Tá? Se tivesse uma boca de fogão, colocaria um valor entre 1000 e 2000 watts. Número de pessoas, 0. 0. Aqui ficam 5 pessoas, 5 pessoas. Aqui é o seguinte, ficam 5 pessoas das 4 às 6. Então, como é metade do período, vou colocar 2,5. Aqui 0. Lembro que a produção de calor das pessoas já está computada automaticamente. A ventilação necessária para essas pessoas terem boa qualidade do ar já está calculada automaticamente. E aqui eu tenho células extra para colocar uma ventilação forte, caso seja necessário. No momento eu deixo em vazio isso aqui. Agora eu vou me preocupar com a definição do edifício. Então vamos imaginar aqui que eu tenho na parede, fachada principal, não tem contato com o solo. Vamos imaginar que é 10 por 10 ou 5 por 20 para ficar um pouco mais diversificada a solução desse problema. Então, 5 metros de fachada com 3 metros de pé direito seriam 15 metros, mas eu vou descontar 2 metros para a porta, então 13 metros. Tá? Azimuth, vamos imaginar que essa loja está voltada para leste. A altura, parede vertical, altura do vetor normal 0. Do que é feita essa porta? Feita de vidro simples. Então, é a camada externa, marca com X, vidro de espessura 5 mm, absortância solar 0,05, transmitância solar 0,9. Está pronta a fachada. Se eu considerar que a porta é de vidro também, então eu vou botar 15, tudo de vidro. Fachada inteira de vidro. Certo? Fundos. Não tem contato com o solo, tem uma área de 15, 5 vezes 3. Azimuth 270, altura 0. Eu vou imaginar que... Eu vou congelar aqui primeiro, que fica mais fácil trabalhar. Mas eu vou imaginar que no fundo eu tenho alvenaria de tijolos furados com uma espessura de 9 centímetros. Eu tenho argamassa dos dois lados. Bom, de um dos lados é gesso, né? De um lado, então, 3 centímetros de argamassa. Aqui eu tenho que colocar a absortância solar, que é relativa à cor. Por exemplo, 30%, 35%, cinza. E por dentro eu tenho gesso, 2 centímetros. Não preciso colocar absortância e transmitância porque não são as camadas externas. Aqui, como é camada externa, eu marco um X. Vamos imaginar que essa loja tem dos dois lados outras lojas, então eu não preciso declarar nada que está à direita nem à esquerda. Vamos imaginar agora que ela tem uma laje de cobertura, concreto 12 centímetros,
tem uma camada de ar em cima do concreto, até 10 centímetros, mas eu vou aproveitar essa aqui mesmo. Em cima dela tem telha. Eu vou colocar aqui telha cerâmica, ou telha de metal, eu vou imaginar que é alumínio, não é alumínio, pode ser aço, mas isso não dá muita grande diferença. 1 centímetro de espessura. A camada externa é o alumínio. Ele está pintado com uma absortância solar de 0,2, bem claro. A área desse telhado é a área da loja, sim. Azimuth não interessa. E o ângulo de altura, vamos supor... Bom, vamos dizer que o azimuth está caindo para um dos lados, que seria para o norte, então 0 graus. Ângulo de altura, a altura do vetor perpendicular. Se fosse horizontal seria 90, mas ele está inclinado, então vou colocar 65. Opa, 65. Cobertura. E falta eu colocar o piso. Contato com o solo, sim, área de 100. Azimuth 0, altura menos 90. Não vai receber sol assim. E é uma laje de concreto de 12 centímetros. Não preciso colocar mais nada aqui. Bom, com isso está definido o edifício. Eu vou descongelar aqui a janela. Esse gráfico, por enquanto, vamos ignorar. A gente vai definir agora as condições climáticas. Eu vou considerar no verão a temperatura externa do ar de 20 a 30 graus, um verão bem rigoroso. No inverno vou considerar também vigoroso, de 0 a 10. Outono ou primavera vou colocar meio termo. Bom, com isso existem já curvas aqui de temperatura interna do ar. Mas, como vocês podem ver, o cálculo é feito nesses 6 intervalos, mas eu preciso começar com valores iniciais para que o erro, ou seja, a diferença entre temperatura final e temperatura inicial, para que ele fique 0. Então, eu vou acrescentar aqui um valor igual à temperatura final. Eu continuo repetindo essa operação. Até que o erro desapareça. Então, com isso, eu tenho já um resultado. Curva de temperatura do ar no verão, curva de temperatura do ar no outono e primavera e curva de temperatura do ar sempre interno no inverno. A curva tracejada é o ar externo e a curva que é de pontos mais espaçados é a temperatura do solo. Bom, assim está feita a minha análise inicial. Isso aqui representa o comportamento térmico do edifício. Continuo. Eu verifico aqui que uma faixa de conforto térmico foi estabelecida entre mais ou menos 18 graus e 25 graus.
uma faixa aceitável. Eu verifico que a temperatura no inverno é uma temperatura muito baixa. O dia inteiro fica aqui em torno de 12 graus. Eu não coloquei aqui a capacidade térmica adicional, que seria referente a móveis, divisórias, etc. Poderia fazer uma conta rápida e imaginar que nesse ambiente eu tenho 10 metros lineares de parede divisória, de 10 centímetros de espessura, de 3 metros de altura, de um material com massa específica 1800, que seria a alvenaria, e calor específico de 700. E também que eu teria móveis de madeira pesando 2 toneladas. Então, 2.000 quilos vezes a capacidade térmica da madeira, que são 2.100 joules por quilo grau Celsius. Aí eu tenho já uma capacidade térmica adicional. Isso vai ajudar a tornar esse gráfico mais estável, né? Embora ele já esteja bastante. Bom, o que eu vou fazer para melhorar o desempenho disso no inverno? O mais comum que eu vou fazer seria, né, desconfiar que a maior área, a área da cobertura, é que tem mais perda de calor. Então, eu tenho aqui uma coluna para lã de rocha. Vou colocar uma camada de lã de rocha de 5 centímetros em cima do telhado. Já verifico o que aconteceu. No gráfico vocês veem que a temperatura subiu. Então eu tenho que corrigir. Vamos olhar só do inverno primeiro. 12,5, 14, 15, 15,5, zerou, tá? Então já subiu bastante, só colocando lã de rocha na cobertura. Agora, esse vidro da fachada, eu vou trocar por vidro duplo. Então, marco tudo isso, Ctrl X, Ctrl V. Não chegou a mudar nada aqui. Assim, os valores de vidro duplo estão atualizados. Não, a espessura tem que ser de 22 pelo menos. 22 milímetros, 0,00022 metros, tá certo? Então eu tive aqui um acréscimo, ó. Começou em 15,5, terminou em 15,9. Vamos ajustar aqui para ficar começo igual ao final. 15,9, 16,2, 16,5, 17, 17,3. Tá, 17,4, 17,5, 17,7, 17,9. Não para de subir aqui. 18,5, 18,5, zerou. Então vocês percebem que o vidro duplo e a lã de rocha corrigiram o meu problema do inverno. Tá, agora vamos fazer convergir aqui a temperatura do verão. Temperatura da meia estação, bom, se tenho 18, 38 deve ser 28 aqui. Quase. 27,5. Ou 28,5. 28,7. Tá. Então, agora eu tenho já a convergência nas três temperaturas. Inverno, verão, meia estação. Mas vocês percebem que eu tenho um problema de um verão muito quente. Verão muito quente, eu tenho uma possibilidade que seria colocar a proteção solar na fachada principal. Vidro no verão, eu vou proteger 80% da fachada
em relação ao sol. À tarde eu não preciso, porque não bate sol. Percebem que caiu 1 grau aqui. Mas não é só mudar 1 grau, eu preciso baixar até haver convergência. Então, 30,3, 30,5, 30,6. Tá. Então, consegui baixar razoavelmente, né? Agora, na meia estação eu também tenho esse problema, então vamos colocar proteção solar também. Mesmo tanto, 80%. Tá, 20,9 zerou. Meia estação em inverno eu consigo me manter dentro da faixa de conforto. O problema está sendo aqui no verão. O que acontece? Percebam que a temperatura externa no verão, à noite é até bem razoável. A partir aqui das 12, meio-dia, que ela fica fora da faixa de conforto. Então, se eu ventilar bastante durante a noite e parar de ventilar, essa temperatura, a curva contínua, deve cair abaixo dessa faixa tracejada. Vamos ver o que acontece. Eu vou imaginar que eu possa abrir em algum outro lugar uns 2,5 metros quadrados de janela, assim como a área da porta, com um vento de 1 metro por segundo, então eu tenho 2,5 metros cúbicos por segundo. É multiplicar área em metro quadrado por velocidade em metro por segundo. Isso dá um volume de ar que vai sendo extrudado para dentro e depois para fora do edifício. Então eu vou colocar aqui 2,5 no verão, 2,5, e à noite também 2,5. Olha o que acontece. A temperatura cai enquanto estou ventilando, né? E esse valor inicial vai para 23. Então agora eu tenho toda a minha loja dentro da faixa de conforto térmico e posso apresentar esse projeto. O que eu fiz? Acrescentei lã de rocha na cobertura, troquei a fachada de vidro simples por vidro duplo e acrescentei uma estratégia de ventilação, não sei, abri uma grade lá atrás, algo assim, mantive aberta a porta da frente e consegui então baixar a temperatura.